Boa noite. Que bom que você está aqui. Onde quer que esteja agora, deitado, cansado, com o peso do dia ainda nos ombros, saiba que este momento é seu. Um momento de parar. De respirar fundo. De deixar o mundo lá fora por alguns minutos. Feche os olhos por um instante, se quiser. Solte o que ainda está segurando. Esta noite vamos rezar juntos o Salmo 84, o salmo de quem anseia pela casa de Deus. E talvez você descubra, antes de adormecer, que essa casa é mais próxima do que imagina. O Salmo 84 é um cântico de peregrinação. Na tradição de Israel, era cantado por quem subia a Jerusalém para as grandes festas, viajantes que depois de muitos dias de caminhada avistavam enfim o templo e sentiam o coração saltar. Mas a igreja o adotou para muito mais do que uma festa anual. Ela o reza nas completas, na oração da noite, porque reconhece nele algo que todo ser humano carrega: o anseio por um lugar onde se possa verdadeiramente descansar. Não apenas o corpo, mas a alma. Um lugar onde nada ameaça, onde não há pressa, onde somos conhecidos e amados. O salmista chama esse lugar de tabernáculo, de átrios do Senhor. Nós, esta noite, o chamamos de Deus. E viemos pousar aqui, como o pardal que encontrou seu ninho. Agora, antes de ouvir as palavras do salmo, coloque a mão sobre o peito, se quiser. Sinta seu próprio coração. E escuta, não só com os ouvidos, mas com tudo que você é. O que o Espírito quer dizer a você esta noite. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, eles te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Passando pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes, a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. O salmista diz que sua alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. É uma imagem forte. Não é uma vontade tranquila, é uma saudade que dói. E olhando para o nosso dia, talvez entendamos isso melhor do que pensamos. Há um cansaço que o sono não resolve. Há um vazio que a agenda cheia não preenche. Passamos o dia inteiro indo de lugar em lugar, de tarefa em tarefa, de tela em tela, e ainda assim, ao deitar, algo em nós pergunta: foi só isso? Esse desconforto, essa sensação de que faltou algo, não é fraqueza. É a alma fazendo o que ela foi feita para fazer, buscar. Santo Agostinho dizia que o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. E o salmista confirma: o repouso verdadeiro tem endereço. Esta noite,
Reconheça esse anseio dentro de você. Não como falta, mas como chamado. Você está sendo chamado para casa. Há um verso do Salmo que sempre surpreende quem o lê com atenção. O salmista observa um pardal, um pássaro simples, sem importância para o mundo, e vê que ele encontrou casa junto ao altar de Deus. E fica maravilhado. Não com anjos, não com teofanias, com um passarinho que pousou. Quantas vezes, hoje, você se sentiu pequeno demais para merecer descanso? Pequeno demais diante dos problemas, dos erros, das cobranças, suas e dos outros. O Salmo responde com esse pardal. Se o Senhor dá abrigo ao menor dos pássaros junto ao seu altar, quanto mais a você, que chegou até aqui esta noite buscando a sua presença. A casa de Deus não tem exigência de grandeza na porta. Ela tem, sim, um lugar guardado para você. Para a sua família. Para os seus filhos. Para tudo que você carrega com amor e com medo. Traga tudo. Há ninho aqui. O Salmo fala de peregrinos que passam pelo vale de lágrimas e o transformam em lugar de fontes. É uma das imagens mais belas de toda a Escritura. O caminho não fica fácil, o vale continua sendo vale. Mas aqueles que caminham com o coração voltado para Deus carregam dentro de si uma fonte. E vão, como diz o Salmo, de força em força. Talvez o seu dia de hoje tenha sido um vale assim. Cansativo, pesado, com mais perguntas do que respostas. Talvez a semana inteira tenha sido assim. Mas você está aqui. Você chegou até esta oração. Isso não é pouca coisa, é o sinal de que ainda há fonte em você. Amanhã haverá mais caminho. Mas esta noite, você descansa. Como o peregrino que chegou a um pátio seguro, que soltou o fardo dos pés e levantou os olhos. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 dias longe de ti. Esta noite, você está nos átrios. Senhor dos exércitos, Pai de bondade, chegamos ao fim deste dia como peregrinos que encontraram pouso. Trazemos o cansaço que acumulamos, as palavras que ficaram por dizer, os medos que ainda não nomeamos. Trazemos também as alegrias escondidas, as graças que recebemos sem perceber. Tudo isso depositamos diante de ti, como quem chega enfim a casa. Guarda-nos nesta noite sob o teu olhar. Guarda os nossos filhos, os que dormem perto e os que estão longe. Guarda os que choram no escuro e os que já não têm forças para pedir. Sê o nosso sol quando ainda é noite, o nosso escudo quando o coração treme. E quando amanhecer, faze que nos levantemos renovados para caminhar de força em força até ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor dos Exércitos guarde o seu sono esta noite. Que você acorde amanhã lembrando que há um ninho preparado para você, perto do altar, perto dele. Se o Salmo 84 trouxe um pouco de paz ao seu coração, inscreva-se no canal. Toda noite há um novo salmo esperando por você, aceso como uma vela no escuro. Até amanhã. Boa noite.